Você pode, abra sua Bíblia, tem Bíblias aí no seu banco, Evangelho de Marcos capítulo 6, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, lá atrás, na mesa do pessoal do santuário, tem um novo folder da igreja, é um folder de divulgação das nossas atividades, da nossa visão. Se você quiser passar no final do culto, pegar alguns folders para dar para um vizinho, para um amigo, está bem bonitinho, ficou muito bem feito, o pessoal da comunicação caprichou, é uma maneira de você divulgar a nossa igreja. Então passa lá, pode pegar alguns, levar para os seus amigos, para quem você quiser, é uma forma de você evangelizar também. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45. Quem achou diz achei? Achei. Quem não achou diz socorro? Ó, tem gente pedindo socorro aí, então vamos socorrer. Marcos 6, 45, diz assim na minha Bíblia, espero que na sua esteja parecido, sua tradução. Logo a seguir, compeliu, talvez a sua tradução esteja dizendo obrigou, tem várias traduções aí com palavras diferentes. Logo a seguir, obrigou ou compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram apavorizados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Senhor, fala aos nossos corações essa manhã. Muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pela fidelidade dos teus filhos em todas as áreas. Te louvo por essa questão dos dízimos. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. 8 semanas será o tempo que nós teremos para discutir sobre essa nova série. Nós entendemos que o assunto é tão profundo, que o assunto é tão denso, que o assunto é tão importante, que nós decidimos criar uma série de pregações que vai durar os próximos 2 meses. Junho e julho, nós estaremos falando sobre isso, porque tem muitos assuntos dentro desse tema, cristofobia. Mas a primeira coisa que precisa acontecer, e hoje eu quero que você tenha esse domingo como uma introdução, como uma pequena gota daquilo que a gente vai começar a caminhar e ver ao longo desses próximos 2 meses. Então é muito necessário que a gente entenda o que a gente vai falar e também o que a gente não vai falar aqui nessas pregações, porque é importante saber o que nós queremos na nossa vida, mas é importante, muito importante, saber o que nós não queremos, né? Hoje na classe de integração nós estávamos respondendo uma pergunta, né? Quem é o homem? E a primeira resposta foi uma negativa, foi quem ele não é, porque é muito importante saber o que a gente não quer. E o que a gente não quer, em primeiro lugar, é entrar em uma onda que tem transtornado nossa geração aí, nossa sociedade. Eu vou explicar. Essa palavra fobia é uma palavra muito importante, é uma palavra muito séria, é uma palavra muito grande, é uma palavra muito densa, mas é uma palavra que tem sido muito mal compreendida. Por quê? Porque hoje em dia tudo é fobia, tudo virou fobia. Qualquer coisa vira fobia, qualquer pessoa não sei o que é fobia, é fóbico, é isso, aquilo, é aquilo outro. Isso é um grande erro, em primeiro lugar, é uma falta de compreensão do que essa palavra significa, em segundo lugar, e também eu quero dizer que é uma vontade, talvez consciente ou inconsciente, de espalhar um problema na nossa sociedade. Tem gente se utilizando disso para fazer política, tem gente se utilizando disso para trazer tendências de pensamentos sociais, tem gente se utilizando dessa palavra para coisas que nada tem a ver com ela. Então, antes de tudo, eu quero que você saiba que não é o nosso caso. Nós não queremos falar de forma superficial, de forma, como eu usei a palavra no culto das 9, banal. Essa palavra tem sido banalizada, porque essa palavra ela é tão séria, ela é tão importante, e hoje ela tem sido banalizada. Por isso eu quero começar, antes de entrar no texto bíblico, te fazendo entender qual é o significado dessa palavra. Fobia. Definição de fobia no dicionário: medo mórbido, exagerado,
Fobia é um sentimento exagerado de medo e aversão por algo ou alguém. A palavra fobia pode também ser considerada um sinônimo de medo extremo. É normalmente tratada como uma patologia, uma doença, considerada uma doença psicológica que causa um medo mórbido e repulsa, angústia intensa de algo específico, um lugar, uma condição, um sentimento ou etc. E essas fobias, elas estão muito mais arraigadas do que a gente possa imaginar. Eu quero ler uma pesquisa do jornal Estadão para você ter noção. O Brasil, nosso país, é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo. No mundo inteiro, o Brasil, essa pesquisa foi feita em fevereiro do ano passado. O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas no mundo que sofrem de transtorno de ansiedade e é a 5ª maior taxa de depressão no mundo todo. Esse é o nosso país. Essa pesquisa foi entregue pela Organização Mundial de Saúde para que as pessoas possam entender, e ela tem sido divulgada, como isso tem afetado a vida das pessoas. Os dados são alarmantes. Os dados são absurdos. Para você ter uma noção, a taxa de depressão, nós só perdemos para Estados Unidos, Estônia, Austrália e Ucrânia. Esses são os países com maior índice de depressão no mundo. Então, essa questão de fobia é uma questão muito mais séria do que a gente possa imaginar. Mas o nosso papel aqui não é um papel psiquiátrico, psicológico. Aliás, eu quero defender essas pessoas. Esse é um outro erro que se faz. A gente conhece muito pouco da vida humana, conhece muito pouco de quase tudo, mas o pouco que a gente conhece, algumas patologias aparentemente ou visivelmente ligadas ao corpo, são de fácil compreensão. Você ficou com febre, você toma um remédio, você está gripado, você toma isso, você toma um antibiótico, ou isso ou aquilo. Só que quando se trata da mente humana, nós somos muito pequenos, muito insignificantes. E aí a gente tem medo. E as pessoas que têm esses problemas de depressão, que são doenças, que têm problemas às vezes de ansiedade, fobias de verdade, pessoas que se mutilam, se arranham, pessoas que entram em pavor extremo por causa de alguma coisa, ficam com medo. E acham que psicólogo, psiquiatra é coisa para gente louca. Isso é um desrespeito até mesmo à profissão dos psicólogos e psiquiatras, porque são pessoas sérias, são pessoas que estudaram, são pessoas que têm tentado entender coisas muito importantes, e digo mais, usadas por Deus nessa área. Então, antes de entrar no texto bíblico em si, se é o seu caso, se você tem coisas na sua mente que não são claras de se difundir, não pensa que você está ficando louco. Pensa que existem homens e mulheres que estudaram e podem ser instrumentos de Deus na sua vida para te ajudar. Amém? Essa é uma palavra muito importante para a vida da igreja. Eu já ouvi pastores defenderem que quem vai para psicólogo não é crente o suficiente. Quem tem um psiquiatra, não tem fé suficiente. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós precisamos entender que Deus usa essas pessoas que estão estudando a mente para serem grandes homens e mulheres de Deus. E não é louco quem vai nessas pessoas. São pessoas que precisam de ajuda, como alguém que fica gripado precisa de ajuda, como alguém que fica com febre precisa de ajuda. Isso é muito sério, isso é muito importante. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso papel aqui nesses 2 meses não é psicológico, não é psiquiátrico. Eu não tenho essa pretensão, muito menos esse conhecimento. O nosso papel nessa série é pastoral, é eclesiástico, é trazer para a nossa igreja um real medo que tem assombrado as pessoas em relação a um relacionamento com Jesus. Esse é o nosso papel, essa é a nossa intenção, esse é o nosso desejo. Dito isso, eu quero trazer metade desse texto hoje de manhã e metade desse texto hoje à noite, para que você possa entender e pensar bem. Bom, vamos lá. A palavra de Deus diz, e nós vamos tentar usar uma metodologia mais expositiva do texto, para que você possa acompanhar detalhe por detalhe do que este texto traz para a gente. É engraçado, vocês ficam rindo de mim, né? Quero ver vocês aqui, mas pode rir mesmo, porque é engraçado. O que esse texto traz para a gente? Diz a Bíblia que logo a seguir, compeliu, obrigou, talvez a sua tradução esteja assim, Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Logo a seguir de quê? Vamos entender
aonde está inserido esse texto na Bíblia? O que estava acontecendo? Queridos, essa passagem, ela se dá logo depois de um grande milagre, muito conhecido na vida da igreja. Se você é cristão e está aqui nessa manhã, você já deve ter lido essa história. Se você nunca frequentou uma igreja, talvez você já tenha ouvido falar nessa história. Se você nunca ouviu falar, eu vou te contar agora. Houve uma história bíblica de um grande milagre, que foi a transformação, a multiplicação de pães e peixes. O menino chegou com um número muito pequenininho de pães e peixes, tinha uma multidão com fome, e Jesus multiplicou aqueles pães e peixes e deu de comer àquela multidão. E esse texto diz, logo a seguir, ou seja, logo a seguir desse fato, logo que esse fato aconteceu, a gente está entrando nesse texto agora. Jesus, ele obriga os seus discípulos a entrarem no barco e passarem adiante e atravessarem para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia as multidões. O que Jesus estava fazendo aqui? Os grandes estudiosos dizem algo que infelizmente tem acontecido nos nossos dias de hoje. Jesus faz um grande milagre e as pessoas ficam eufóricas, ficam desesperadas, nunca tinham visto aqui, já imaginou? Eu também ficaria. É muito fácil a gente se colocar no lugar de técnico de futebol, olhando pelo jogo pela televisão. É muito fácil a gente criticar do lado de fora. Mas eu também ficaria eufórico se eu estivesse diante de 4, 5 pãezinhos ali, peixinhos, e daqui a pouco 5, 6 mil pessoas serem alimentadas. Seria uma coisa extraordinária, um milagre absurdo. E Jesus, ele estava ali, enquanto os discípulos queriam ficar ali, porque nem os discípulos tinham entendido essa história ainda. Você precisa se lembrar que nesse momento da história, Jesus era alguém excêntrico. Jesus era alguém diferente. Jesus era alguém que aqueles discípulos estavam começando a tomar uma certa confiança. Jesus era alguém, no mínimo, excêntrico e talvez esquisito. Porque era alguém que falava diferente, era alguém que vivia de forma diferente, era alguém que trazia informações que o pessoal não estava acostumado a ouvir, que fazia milagres. Quem é esse? Hoje, para nós, quando nós lemos essa história em 2018, principalmente num contexto cristão, fica mais fácil. Jesus, eu sei quem é. Mas imagina você naquele momento se encontrar com uma pessoa chamada Jesus. Quem é esse cara? Esse cara que faz essas coisas, esse cara que fala desse jeito. Então essas pessoas, nem mesmo os seus discípulos, tinham certeza de quem ele era. E ele está nesse momento desfazendo um possível mal entendido. Ele fala para os seus discípulos: olha, vocês estão eufóricos, olha, vocês estão aí diante dessa maravilha que aconteceu, mas olha, entrem no barco. Ele obriga os discípulos a entrar, vai, atravessa esse mar, e eu vou ficar aqui despedindo a multidão. O que a Bíblia quer dizer com isso? Quando você vai mais a fundo, despedir significa desmistificar, significa tirar o mal entendido. Sabe o que Jesus estava fazendo? Nesse momento que os discípulos foram embora, Jesus estava ali cuidando para que as pessoas não caíssem no erro de ficar tomando atenção e querendo mais os milagres do que o próprio Deus. Jesus estava ali naquele momento fazendo o seguinte: gente, vão para casa. Isso que vocês viram aqui não é o mais importante. Eu não vim aqui por causa dos milagres. Vocês não sei. Olha, entendam que esses milagres aqui não são a coisa mais linda da vida de vocês. Tem algo maior. Tem uma mensagem mais profunda, tem algo que precisa ser vivido. Jesus está ali falando: gente, não fiquem atentos a isso. Sabe, gente, hoje, no nosso século, no nosso país e no mundo todo, nós precisamos de Jesuses que façam a mesma coisa. Nós queremos ver milagres, eu quero ver milagres, eu acredito que eles continuem acontecendo. Mas existem pessoas construindo ministérios, construindo igrejas, carregando multidões por causa dos milagres. Isso é tudo que Jesus não quer. Isso é tudo que Jesus sempre evitou. Sempre. Quando ele curava alguém, ele falava: não conta para ninguém. É impossível não contar para ninguém, mas ele falava: não conta para ninguém. Hoje as pessoas têm se beneficiado disso e feito propaganda em prol disso. Olha, venha para o culto tal, porque vai ter o lenço ungido do Rio Jordão, e você vai passar debaixo e todos os seus problemas vão acabar. Isso virou motivo de propaganda, de marketing. E Jesus, desde o início desse texto, é alguém que diz: eu não quero isso. Ele não diz que não quer os milagres, porque ele é o primeiro a fazer milagres, e nós, como igreja do Senhor, temos que ser a primeira a querer experimentar, a ficar deslumbrados com milagres de Deus. Mas ele diz o que ele não quer.
Ele diz: eu não quero que vocês achem que só por causa dos milagres eu sou Deus. Isso não é o mais importante. Ele estava ali para pregar para uma multidão, para dar uma palavra divina. E no momento de fome, ele fez um milagre para matar a fome das pessoas. Ele queria que elas entendessem isso. É mais ou menos como quando na Bíblia, lá na frente, os discípulos curam uma pessoa que estava no meio, na entrada da porta do templo, e aquilo gera uma confusão, e por causa daquilo eles foram presos, e os discípulos falam: mas vocês estão surpresos pela cura desse homem? Isso não é nada diante do Jesus que eu venho pregar. É assim que os discípulos respondem essa pergunta. Eles menosprezam mesmo o milagre e trazem a pessoa de Jesus ao centro da conversa. Por isso eles vão presos. É sobre isso que esse texto fala. Só que os discípulos ficam com medo. O primeiro medo dessa história está aqui. O medo, em primeiro lugar, de serem abandonados por Jesus. Já parou para pensar? Quem não quer ficar perto de um cara desse? Um cara desse que transforma, que multiplica pão e peixe, que transforma água em vinho, um cara que fala coisas que eu nunca ouvi, com uma autoridade que eu nunca vi. Esse cara me obriga a entrar no barco e ir para o outro lado do mar. Quem garante que ele vai atrás de mim? Eu vou perder a chance de estar andando do lado desse cara. De repente esse cara pega um outro caminho onde já era para mim. O primeiro medo dos discípulos foi por aí. Esse cara eu não sei bem quem é, eu não sei direito o que ele quer, eu ainda estou conhecendo ele, mas eu quero estar perto dele. E eles ficaram com medo de ir embora. Eles não queriam. Eu acho que é fácil para nós, no nosso olhar, meu olhar pastoral, de analisar o texto, de olhar, que bobagem, dos discípulos, que falta de fé. É fácil falar isso, mas se coloca no lugar deles. Lá naquela hora lá, ninguém quer perder, e eu não quero, eu acho que eu também não ia querer perder isso. O segundo medo é porque estava caindo a tarde, o dia estava acabando. Quem é que vai entrar no mar para navegar, para atravessar o rio? Para atravessar ali de noite, sem tecnologia, sem nada. Essa semana eu levei meus filhos para visitar o Centro Cultural da Marinha. Se você não foi, vá, porque é um ótimo programa, super baratinho, ali perto da Praça 15, muito gostoso. Tem submarino, tem navio, tem um monte de coisa lá, tal. E aí a gente entrando e eu olhando um navio antigo, um submarino antigo, ele já está desativado, mas eu fiquei imaginando, primeiro que é literalmente claustrofóbico, uma pessoa que realmente tem uma fobia, não consegue nem entrar. Segundo que é uma tecnologia, tanta coisa ali para você conseguir navegar. E eu fico imaginando, e aí do lado tinha uma nau, a gente canta uma música antiga na igreja, solta o cabo da nau, tem uma nau lá. Quem quiser saber o que é uma nau, vai lá ver, é uma embarcação. E eu olhava para aquela nau, eu lia a história da nau e falava que aquela nau era fonte, aqueles navios como a nau eram fontes da maior frota de comércio interoceânica na época, dos anos 1500 a 1600. Gente, que não tinha nada, não tinha tecnologia, não tinha luz, não tinha nada. Esse cara pegava esse barquinho, tem iate hoje na Marina da Glória que dá 3 naus. E esse cara pegava esse barquinho e iam navegar mar afora. E diz lá o quadro que está lá, que as crianças, gente, eu fiquei imaginando, meu filho tem 10 anos, na época eram recrutadas entre 10 e 12 anos de idade, para se tornarem marinheiros, para entrar num barco desse e passar 4, 5 meses no meio do oceano, cruzando o mar. Já imaginou? Você está em casa, teu filho de 10 anos, de 11 anos, olha, a Marinha de Portugal vem recrutar o seu filho, porque ele já tem 11 anos, e ele vai fazer uma travessia, porque nós estamos precisando de... Cara, gente, isso dá medo de pensar. E esses discípulos morreram de medo, porque eles foram para esse mar adentro aí. E o terceiro medo deles é o medo de não estarem perto de Jesus. Por mais que ele não os abandonar, não, eu confio na palavra dele, mas ele não vai com a gente. E aí Jesus fica lá despedindo a multidão, e aqui nós temos a primeira lição. Depois que ele despede a multidão, depois que ele mostra o que ele não veio fazer, ele vai fazer algo que ele sempre fez. Diz a Bíblia que, tendo despedido, subiu ao monte para orar. É interessante como Jesus ele prioriza aquilo que é necessário. Tem gente que tem medo de andar com ele. Nos próximos 2 meses nós vamos falar sobre a bobagem que é ter medo de se relacionar mais profundamente com Jesus. Vamos falar sobre as qualidades que trazem para a vida de um ser humano um real relacionamento com Jesus.
Pastor, mas eu já sou cristão, pastor, já sou da igreja há um tempinho. Isso não significa que você tem um real e íntimo relacionamento com Jesus. E nós precisamos acabar com essa cristofobia. Pessoas têm medo. Eu conheço pessoas que têm medo de se ajoelhar no altar do Senhor, porque sabem que talvez vão perder coisas na sua vida e têm medo do que elas possam vir a perder. Eu falo, essa é uma compreensão muito pequena de quem é Jesus. Porque estão com medo da perda, estão esquecendo de enxergar o ganho. E é sobre isso que nós vamos falar. E a lição que nós temos aqui é de um homem, queridos, que acima de todas as coisas, diante de uma multiplicação de pães e peixes, diante de uma multidão eufórica, ele termina o seu dia e ele vai orar. Eu já falei sobre isso aqui. Existe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e que mostra um grande problema, e que diz que mais de 80% dos líderes, eu não estou falando de novo convertido, eu não estou falando de membro, eu estou falando de líder, pastor, líder de ministério, líder de célula, mais de 80% dos pastores hoje investem menos de 3 minutos por dia em oração. E eu fico ouvindo uma coisa, eu falei, como é que quer que o mundo mude? Como é que quer que Jesus haja profundamente? Meus irmãos, 3 minutos é menos do que uma música. Uma música normalmente dura 3 minutos e meio. Tem gente que ora menos do que o período de uma música. 3 minutos hoje em dia, os marqueteiros aí dizem que vídeos para viralizarem na internet, vídeos para serem bem aceitos num conceito de mídia social, precisam durar no máximo 1 minuto e meio. E se você é muito bem, muito organizado, fez bem o seu dever de casa, 3 minutos dá 2 videozinhos desses aí que você vê 10 por dia, às vezes, no teu WhatsApp. E a gente vê 10 vídeos e não faz uma oração. Ah, pastor, mas os vídeos são cristãos, pastor, são vídeos bons, falam da mensagem de Jesus. Eu falei essa semana, eu divulguei no nosso grupo de WhatsApp, em alguns grupos. Eu não sou de divulgar coisa, não gosto muito desse negócio de ficar passando corrente, mensagem, solzinho, bom dia, não faz comigo não, porque eu já não gosto de WhatsApp. E quando mandam isso então, aí que eu não leio. Mas eu divulguei essa semana um vídeo que o pastor Sávio me enviou. Um vídeo de 6 minutos, um vídeo longo para os nossos dias aí. Um vídeo de frases de grandes pregadores do Evangelho. Homens que mudaram a história, um vídeo maravilhoso. Um vídeo cheio do Evangelho, cheio de coisas boas, mas esse vídeo não substitui uma vida aos pés do Senhor, uma vida de oração, uma vida que diz, Senhor, eu não sei, eu não conheço bem a Bíblia, Senhor, para onde irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Já imaginou? O próprio Filho de Deus, antes de falar sobre a tal da cristofobia, o próprio Filho de Deus, aquele que foi enviado dos céus, que tinha tudo, o governo, ele se desfez, ele se despiu de toda a sua glória, e ao longo da sua vida, ele passa intensos momentos de oração, dizendo, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade, se não a minha. Coisas desse tipo, que nós, como seres humanos, temos o direito de falar. Você sabe por que pessoas têm tido medo de Jesus? Porque não têm se relacionado com quem Ele é. C.S. Lewis, um grande homem que era um ateu, que se converteu, que foi um grande escritor e que escreveu a trilogia das Crônicas de Nárnia, um homem muito inteligente. Ele escreve sobre a figura do leão que representa Jesus nas Crônicas de Nárnia, que no nome do filme era o Aslan. Ele fala, ele é imprevisível, mas ele é bom. Que frase gostosa de ouvir. Esse é o nosso Deus. Ele não é previsível, ele não é igual a gente, mas ele é bom. Quando a gente começa a se relacionar com Ele, quando a gente começa a investir mais tempo de relacionamento com Ele, a gente começa a perceber o quão bom Ele é. E Ele vai orar. E meus irmãos, Ele não passa 3 minutos orando, Ele não passa nem 5, não passa 5, nem meia hora, nem 1 hora, Ele passa quase 6 horas em oração. Diz a Bíblia que ao cair da tarde, Ele estava lá em oração. E vendo-os em dificuldade, por volta da 4ª vigília da noite, ele se levanta e vai. A 4ª vigília da noite, no nosso relógio de hoje em dia, no nosso tempo, né, natural aí de hora, minuto, ele é mais ou menos, gente, 3:30 da manhã. Ele começa o seu período de busca, de devocional, de oração, antes do cair da tarde. E mais ou menos às 3:30 da manhã, ainda em oração, ainda buscando a vontade de Deus, ele, tá bom, eu vou lá ajudar aquela galerinha lá. E ele vai.
E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. É interessante porque assim, ele está na praia, ele está no monte, não dá para saber muito bem se nessa hora ele estava na areia ou no monte, mas um fato é muito claro, o barco ainda era visível. Já imaginou? Se você pega um barco hoje e começa a remar para atravessar, 4, 5, 6 horas depois, você já está num lugar que ninguém mais te vê. E diz a Bíblia que muitas horas depois, esse barco ainda era visível, o pessoal estava vendo ainda, ele ali a olho nu, estava vendo o barco ali, com aquela dificuldade que eles tinham de remar. Eu gosto muito de velejar, e eu, por causa de gostar muito de velejar, tenho que estudar sobre os ventos. E é realmente, dependendo do vento que você pega, um dos piores ventos que você pegar é o vento de frente. Porque um barco não consegue ir contra o vento, você tem que ir fazendo um zigue-zague, seja um barco, seja um kite, seja uma prancha de windsurf, você tem que fazer uma costura. Se eu quero ir daqui até a porta, se o vento está vindo daqui para cá, é mole, porque eu boto meu barco e vou numa linha reta só. E eu vou com a minha vela aberta, o vento me leva ali em questão de segundos. Agora, se o vento está vindo contrário, de lá para cá, eu vou ter que ficar costurando, isso pode levar horas até eu chegar na porta. E é isso que os discípulos enfrentaram aqui, dificuldades, como eu e você, qualquer um de nós enfrenta em nossas vidas. Tudo está excelente até que a notícia de um câncer aparece. Tudo está bom até que um primo fica desempregado, ou você mesmo, eu mesmo, até que uma situação de desconforto no lar acontece. Isso acontece na vida de crente, de ateu, de budista, de espírita. Coisas boas acontecendo com pessoas ruins e coisas ruins acontecendo com pessoas boas. Nós falávamos sobre isso nessa manhã na nossa classe de integração. Mas o mais interessante é que Jesus, ele olha para essa cena e ele vai lá, e no meio da madrugada ele vai lá, e diz a palavra de Deus no versículo 49, que eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Já parou para pensar? E aí você fica rindo aí, porque eu também fico rindo, mas é fácil para a gente rir, mas quero ver você viver lá na hora. 3h30 da manhã, um vento contrário, você já está cansado de tanto puxar vela. Tem uma palavra na vida do velejador que chama cambar. Cambar é virar o barco de posição. E você já cambou umas 500 mil vezes e você está lá exausto, e daqui a pouco no meio do mar, 3h30 da manhã, chateado que perdeu Jesus, chateado, triste, vem alguém andando. Você não vai pensar que é um fantasma? Claro que vai. E diz a Bíblia que eles gritavam, e que eles entraram num terror mórbido, extremo, uma real fobia. E diz a Bíblia que eles ficaram desesperados. E que história é essa? Pois todos ficaram atemorizados à vista deles, diz a palavra. Eu quero contar algumas experiências para vocês. Eu, quando fiz 18 anos, eu fui passar 40 dias no Japão, pregando em diversas igrejas, diversas cidades. E fui pregar, e uma das coisas que eu sempre ouvi dizer é que o japonês, ele crê em muitos deuses, e que são mais de 8 milhões de deuses, que eles idolatram, eles creem, eles cultuam. E na minha cabeça foi, gente, deve ter demônio para tudo quanto é lado lá, a vida do pastor deve ser expulsar demônio no Japão, porque é tanto, 8 milhões. E para minha surpresa, eu cheguei lá e uma das primeiras perguntas que eu fiz foi: não sei se expulsam muito demônio? Não, quase nunca. Foi: como assim? Não, quase nunca. Porque, e eu entendi com muita rapidez a resposta do pastor. Foi: olha, rapaz, o homem de Deus, um servo do Senhor, é tudo que o demônio não quer ver na frente. Porque o homem de Deus vai lá, vai orar, vai expulsar, e acabou essa história, não tem muito isso. Então ele vai minando a vida das pessoas, ele vai oprimindo as pessoas de outras formas, mas ele não quer aparecer. Essa é a função do diabo, biblicamente: matar, roubar e destruir. E quando eu cheguei lá, uma das emissões de televisão, um dos canais, um dos programas de televisão de maior ibope da época, era um canal que era um canal de casos de pessoas que viram fantasmas. E na televisão o dia inteiro ficava falando: olha, não perca hoje à noite o canal tal, tipo a Globo lá na época, não sei quem, o canal mais importante, no horário nobre, casos de pessoas que viram fantasmas. Para, né? E aí o pastor falou: só que isso aí, meu amigo, você tem que entender. Eu falei: como assim? Isso tem atemorizado a grande parte da nação aqui. As pessoas não saem de casa, as pessoas ficam com pavor, as pessoas entram em depressão.
pastores têm sido atemorizados por causa desses negócios. Eu falei, que isso? E aí estava eu lá, 18 anos, vivendo minha vidinha lá de missionário do Japão, pregando o Evangelho. Eu fui dormir na casa de uma pessoa. E quando eu fui dormir, janela fechada, tudo fechado, não tinha ar-condicionado ligado, nada ligado. Eu fechei meu olho, comecei a orar, e daqui a pouco um barulho. Oi. Aí eu olho para o lado, nada. Não tem vento, não tem porta aberta, não tem ninguém nesse quarto aqui. Vamos continuar orando, Senhor. Eu orando, aquela oração fervorosa. Senhor, abençoa a minha vida, me usa, poderá ir. Outro barulho. Ih, rapaz. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, só eu no quarto, mas foi me batendo um medo, mais um medo. E daqui a pouco minha oração continua e eu continuo orando. Daqui a pouco, o porta-retrato cai. Quando o porta-retrato caiu, eu falei, boa noite, Jesus, me fez debaixo do cobertor, fui dormir, só muito quietinho, morrendo de pavor. E eu falei, Jesus, boa noite, não quero mais falar. E morrendo de vergonha, no dia seguinte eu fui conversar com o pastor. Pastor, aconteceu um negócio esquisito, pastor. Sabe o que, né? Você fica com vergonha, né? Você é crente, missionário, tá indo pra lá, né? Aí eu tirei os outros pastores que estavam, não quero que eles ouçam não, né? Vai que eles pensam que, sei lá, né? Pastor, vem cá, vamos bater um papo aqui. Aí chamei o pastor lá do Japão, aconteceu isso, pastor. E aí ele falou, fica tranquilo, porque o diabo tem usado isso na vida de muitas pessoas para gerar pavor, para gerar pânico, para paralisar homens de Deus que vêm aqui fazer a obra do Senhor. Eu falei, mas o que eu tenho que fazer? E agora? Quem poderá me defender? Ele falou, não, você só vai continuar orando, você só vai orar e vai pedir direção de Deus, e nada, pode ficar tranquilo. E aí deu uma semana, continuei na minha oração, e aí Deus me deu uma música. Eu estava lá com o meu violãozinho, eu nunca apaguei, eu tenho essa gravação até hoje. Fui numa outra casa, num outro lugar, e estou compondo uma musiquinha lá. E estou lá, né, louvando, adorando a Deus, e olho para a janela, e eu tive a real noção, meus irmãos, não vou entrar nesses detalhes aqui, que tinha alguém do lado de lá da janela me olhando. Eu falei, pronto, começou. E aí foi aquele pavor, e aí vem aquele negócio que eu não estou entendendo e tal. E eu comecei a cantar mais rápido. É engraçado que se ouve a gravação, eu estou uma música lenta e no final da música ela vai terminar rapidinho. E eu desliguei o negócio e fiquei olhando para a janela e falei, mas e agora? O pastor mandou eu orar, o que eu faço? Não faço. E eu comecei a ficar apavorado. E aí eu ajoelhei e falei, Senhor, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Eu quero viver um período aqui importante. E graças a Deus, irmãos, não aconteceu mais. Deus deu uma experiência maravilhosa para a gente lá. Mas é impressionante ouvir casos de pessoas que paralisaram as suas vidas por medo. Só que não é só medo de fantasma, não, irmãos. Eu quero contar outra experiência para vocês. Eu morei nos Estados Unidos um período, e quando eu estava morando nos Estados Unidos, eu fui numa célula que nós tínhamos lá dos estudantes, um grupo de 12, 13 estudantes, mais ou menos 8 horas na casa de uma dos prédios dormitórios, e acabou, eu estava sentindo tanta presença de Deus, mas foi tão gostoso, que eu fui andando para o meu dormitório, e era uma distância bem longa, de atravessar praticamente o campus lá, e aí eu vi a capela, e me deu uma vontade de adorar o Senhor. Eu falei, eu vou lá, vou ver se a capela está aberta, vou continuar sozinho a orar. Aí fui lá, a capela estava aberta, abri a capela, tinha um piano bonito no altar, assim, eu falei, vou ficar aqui, vou louvar o Senhor mais um pouquinho, será que o piano está aberto? Fui lá, puxei, o piano estava aberto, oh que beleza, aí abri o piano sozinho, às 10h30 da noite, um frio danado, mas eu sentindo a presença gostosa de Deus, irmãos. E fui lá e comecei a louvar, sozinho lá na capela, longe de todo mundo, não ia fazer barulho, não ia incomodar ninguém, e comecei a louvar o Senhor. Meus irmãos, eu comecei a sentir a presença do Senhor, mas uma presença do Senhor, mas tão forte, mas tão forte, mas tão forte. Sabe o que aconteceu? Começou a me dar um medo que eu fiquei apavorado. Eu falei, das duas uma, eu vou ser arrebatado aqui, ninguém vai saber, meu pai vai achar que eu fui sequestrado, minha mãe vai achar, e eu fiquei desesperado, e eu fiquei ali querendo louvar, mas me sentindo fraco, morrendo de pavor, E sabe o que eu fiz? Boa noite, Jesus, fechei o piano, fui pro meu quarto dormir. É fácil falar dessas coisas, mas quando a gente vê uma situação espiritual acontecendo, todas as vezes que os anjos apareciam na Bíblia para falar, para comunicar alguma coisa para as pessoas, qual era a primeira frase que eles tinham que dizer? Quem lembra? Não tema. Não tema. Por quê? Você acha que é só porque eles queriam? Não, é porque o pessoal devia morrer de medo, gente. Até você saber se é anjo, se é demônio, se é alguma coisa, eu sei lá o que é. Já imaginou? Todo mundo quer ver anjo de madrugada. Imagina aparecer um anjo para você 3 horas da manhã hoje à noite.
Imagina que até você descobrir se é anjo ou se não é, o que vai acontecer contigo? É melhor que ele fale mesmo, não temas de cara, porque senão vai ter gente aí desesperada. Porque os anjos do Senhor são seres espirituais, o Senhor age de forma espiritual. Aí você está 3:30 da manhã num barco, vê alguém andando sobre a água, você vai ficar feliz? Ele vai morrer de medo. E foi bom, meus irmãos, eu ter fechado o piano e dar uma boa noite, porque quando eu abri a porta da capela, meus irmãos, mas foi assim, parecia um desenho, parecia vídeo cacetada. Saiu um segurança, meu irmão, o cara devia ter uns 2,5 metros de altura, desse tamanho. Eu fiquei imaginando, se eu tivesse de olho fechado, ou louvando ali, a mão desse segurança encostar, eu desmaiava, meu irmão. Eu desmaiava ali na hora. Eu acho que eu morria de infarto, né? Não seria outro tipo de morte. Eu falei, graças a Deus, você me livrou dessa, pelo menos essa. Meus irmãos, Deus, Ele quer se manifestar no nosso meio. E está na hora da igreja metodista em Botafogo experimentar coisas mais profundas em Deus. Está na hora da igreja metodista em Botafogo experimentar mais do poder de Deus. Está na hora da igreja metodista em Botafogo deixar de olhar só para a necessidade de milagres. Milagres são bons, mas Jesus quer despedir a multidão e quer tratar dos nossos corações, e quer se revelar a cada um de nós, e se necessário for, quer vir andando sobre as águas para falar conosco. E nós precisamos entender que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O motivo dessa série vir para o altar dessa igreja é um só. Deus tem despertado no coração de pessoas, e não são poucas, um sentimento que eu creio ser espiritual. Existem pessoas aqui na nossa igreja, em outras igrejas, que têm vindo para mim, alguns já tem um tempo, falado exatamente a mesma coisa. Eu tenho ouvido a mesma coisa de pessoas diferentes. Pastor, eu estou com um sentimento no meu coração que eu não sei explicar, uma angústia, um peso, como se eu não estivesse fazendo, como se estivesse sendo suficiente, como se a obra que eu estivesse fazendo fosse pouca, fosse pequena, como se Jesus fosse voltar amanhã e eu estivesse olhando para mim e me achando insignificante. E essas pessoas têm me falado isso com ar de preocupação, e o que eu tenho falado para elas é sempre a mesma coisa. Eu falei, quisera eu, meu irmão, minha irmã, que a cada 50 gabinetes que eu atendesse na minha igreja, 40 viessem com esse argumento. Pastor, eu tô com um anseio, eu tô com quase síndrome do pânico, sei lá, não sei o que eu estou sentindo, porque eu acho que eu não tô sendo eficiente na obra do Senhor. Ah, meus irmãos, como eu queria ouvir isso 5, 10 vezes por semana no meu gabinete. Ao invés de ouvir irmãozinho que briga com irmãozinho, doutrina e isso e aquilo, ah, não gostei da festa tal, porque a cor não me agradou. Como eu quero ouvir pessoas que vão ter um temor no seu coração de dizer, pastor, eu acho que eu não estou sendo, não está suficiente, pastor, o que mais eu devo fazer? Pastor, meus irmãos, o mundo, o Rio de Janeiro muda, se pessoas começarem a ter esse temor. E para mim é surpresa, irmãos, e sinceramente eu não vejo isso como surpresa, eu vejo isso só como uma continuidade. Isso aconteceu comigo. Sexta-feira agora, meus irmãos, perdi meu sono, não conseguia dormir, uma angústia, acordei um pouco angustiado, com alguns pensamentos desse jeito. Senhor, eu quero mais. Senhor, o que eu tenho feito? Senhor, eu tenho tanta coisa para ser feita. Senhor, o teu evangelho, Senhor, a tua igreja, Senhor, a tua obra. Senhor, a gente tem se preocupado com tanta coisa, Senhor, e você está aí, clamando. Os anjos queriam trabalhar nessa obra, Senhor, e você confiou isso a cada um de nós, e esse sentimento foi invadindo meu coração, e eu passei o dia inteiro, minha esposa falou, isso está bem? Eu falei, mais ou menos. Eu não conseguia dormir de noite, e eu, infelizmente, demorei mais do que, enfim, uma meia hora para perceber que estava vindo de Deus, mas graças a Deus, quando deu umas 2, 3 horas da manhã, eu fui orar, e botei os meus joelhos no chão, e comecei a orar, e falei, Senhor, vem agir, Senhor, vem falar, Senhor, vem transformar essa cidade, Senhor, vem transformar a minha igreja, Senhor, Senhor, vem transformar o bairro de Botafogo. Senhor, nós não podemos ter medo de experiências contigo. Nós não podemos ter medo de experimentar algo maior que venha da tua parte. Senhor, tem mais para ser feito. E aí eu acordo com uma pessoa que me manda um texto do pastor Cláudio Duarte, que é um cara extremamente engraçado, mas que mandou um texto extremamente sério um dia desse, falando a mesma coisa. Um sentimento, e eu falei, gente, isso está se espalhando. O Senhor Jesus tem dito para a sua igreja de várias formas
que Ele quer uma relação mais íntima conosco. E que não há necessidade de temor. E que todo temor precisa ir embora. Porque esse Brasil, queridos, essa nação, esse bairro, não vai se transformar com doutrina. Não vai se transformar com denominações. Não vai se transformar com política partidária. O Brasil vai se transformar à medida que pessoas entenderem o coração de Jesus. E essas pessoas começarem a ser usadas por Jesus na vida de outras pessoas. É nisso que eu creio. Não há outra transformação senão o Evangelho de Cristo, que possa realmente mexer com nossos alicerces, que possa tirar a depressão que você possa estar sentindo, que possa trabalhar no mais íntimo do seu coração. Mas tem gente com medo de viver experiências mais profundas com o Espírito Santo de Deus, com o Senhor da igreja. E o que nós queremos nesses próximos 2 meses é mostrar para você que Ele não é previsível, mas Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que não há nenhum investimento na sua vida, por mais bem sucedido que seja, que se faça maior do que o relacionamento íntimo com Jesus. E que a experiência dele sim, a presença dele sim pode gerar medo. Isso aconteceu com Moisés. Deus falou para Moisés: meu amigo, Moisés, bobo, ingênuo, deixa eu ver a sua face. Você está louco? Você quer morrer, Moisés? Não pede isso não, você vai morrer. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Isso aconteceu com grandes homens, acontece com pequenos homens de Deus como eu, no meu quarto às 3 horas da manhã. E a minha oração, a minha profecia e a minha intercessão é para que a partir desses próximos 2 meses você se sinta incomodada a ter um relacionamento mais íntimo com Jesus, e que Jesus se torne o Cristo da sua vida. E que Jesus não seja um excêntrico fazedor de milagres, mas seja o Salvador do mundo, e em primeiro lugar, o Salvador do seu mundo. À noite nós vamos continuar esse texto, nós vamos falar sobre a segunda parte desse texto. Mas nós precisamos entender, queridos, que Jesus está nesse lugar. Que Jesus é o dono dessa igreja. Que não é divulgando milagres, que não é divulgando música nova, que não é divulgando novas estratégias de ser igreja, que nós vamos fazer a diferença nesse mundo, mas é nos ajoelhando, orando, investindo tempo na palavra do Senhor, não tendo medo daquilo que Ele tem a nos oferecer, que nós vamos avançar como igreja, que nós vamos avançar como cristãos. E sabe por que o pastor de vocês contou várias histórias talvez engraçadas e de fraqueza? Porque eu não sou diferente de vocês. Nós temos medo desse tal Jesus. Nós temos medo de nos relacionar com a potência do seu poder. E não há problema nisso, desde que esse medo se transforme em temor. Porque a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que nós mais precisamos nessa vida é de sabedoria, né, queridos? Sabedoria para tomar boas decisões, sabedoria para educar nossos filhos, sabedoria para escolher a escola, sabedoria para ter dinheiro no final do mês e não dívidas, sabedoria para caminhar em sanidade de vida, para caminhar com uma vida saudável, sabedoria para não passar dos limites, sabedoria para dizer tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, sabedoria para não entrar no fanatismo, mas não entrar no liberalismo. Nós precisamos de sabedoria, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se nós perdemos o medo de nos relacionarmos com Jesus Cristo, e se nós nos mergulharmos na pessoa de Jesus Cristo, nós vamos experimentar coisas maravilhosas. Nenhum bebê sai da barriga da mãe sem chorar. Tem um medo, tem um choque, tem um primeiro trauma ali, porque é tudo confortável, tudo gostoso. Mas pergunta para alguém aqui: eu não quero voltar para a barriga da minha mãe, eu não quero. Pense no teu relacionamento com Jesus. Tem um mundo a ser explorado, e nós queremos orar por você.